Fala pessoal, tudo jóia? Passando aqui para dar uma rápida contextualizada para vocês. A gente aqui do Tesla teve a imensa honra de entrevistar o físico Ricardo Galvão e o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente só teve um probleminha aqui rapidinho na entrada, que cortou um pouquinho do inicinho, mas nada demais, que vai atrapalhar a entrevista. Espero que vocês curtam ela, viu? Um abraço para todos vocês. Obrigado aí. Oportunidade de conversar com uma pessoa do nível do senhor para a física, tão importante para a física, não só no Brasil, como no mundo. Como o senhor está? Tudo bem, é uma satisfação falar com vocês, foi uma satisfação atendê-los pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. O professor, vamos revisar, então, a sua formação, né? O senhor formou em telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense em 69, mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de Campinas em 72. Em 76, estudou no MIT, fez o seu doutorado em física de plasmas. E em 83, obteve a livre docência em física experimental pela Universidade de São Paulo. E atualmente o senhor é professor da maior universidade do país, né? Da USP também. Professor, como foi, por exemplo, você fazer a escolha da graduação? Por que você se interessou em engenharia de telecomunicações? Eu sou de uma família já de engenheiros, né? Meu pai era engenheiro eletricista, e meu avô também, não meu pai dele, mas pai de minha mãe, era professor de engenharia elétrica em Itajubá. Então, meu pai também formou-se em Itajubá. Aliás, eu sou de Itajubá, no sul de Minas, né? Então, já havia na família uma linha de estudar engenharia, né? E na década de 60, já durante o governo militar, havia uma linha entre os militares bastante nacionalista, né? Uma linha de desenvolver no país tecnologias e infraestrutura que não estavam disponíveis, e uma delas era telecomunicações. Vocês talvez não possam pensar, mas na década de 60, a televisão era branco e preto, telefone, as pessoas tinham que comprar telefone, valia mais do que ouro, né? Então, o governo militar, na ocasião, fez um grande esforço em desenvolver as telecomunicações no país, né? E isso atraiu muitos estudantes de engenharia, uma área nova, né? E já durante o colegial, que na época chamava científico, eu já me interessava por física e por eletromagnetismo, né? Então, por isso que eu resolvi entrar para telecomunicações. Na verdade, já no terceiro ano do colegial, eu já, no fundo, já queria fazer física, né? Mas eu morava em Niterói, e no Rio, naquela época, era difícil para quem morava em Niterói, porque o bom curso de física que tinha era na PUC do Rio de Janeiro, que tinha que ser pago, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era um curso bom, mas era longe de Niterói, e eu sabia que eu tinha que fazer faculdade trabalhando, por condições econômicas da minha família, então que eu tinha que trabalhar. Então, como em Niterói havia uma Universidade Federal Fluminense, um curso de engenharia e telecomunicações, então eu optei por fazer esse curso. A gente até estava conversando, recentemente nós fizemos uma entrevista com o Marcelo Gleiser, e ele comentou exatamente que ele fez física na PUC do Rio. É curioso que agora eu mudei recentemente para o Rio de Janeiro. Também eu sou mineiro, o Lucas e o Edu também são. E eu pude perceber, eu visitei a Universidade Federal Fluminense, cheguei a visitar a UFRJ e passei assim na PUC. E é curioso até a distância, realmente é inviável. Era inviável, não lembro, não sei se na década de 69 na década de 60 era assim. Mas atualmente é inviável a pessoa morar em Niterói e estudar aqui no Rio, por conta do trânsito, a distância e etc. E como foi graduar-se em um país que estava ainda avançando na computação, por exemplo? Atualmente a gente tem ferramentas como MATLAB, programar em um notebook é uma coisa super fácil, e o senhor comentou que o senhor vem de uma família que não era assim rica. Então, como foi graduar naquela realidade? Bom, primeiro, eu só quero comentar que, por acaso, eu assisti a entrevista do Marcelo Gleiser com vocês e gostei muito. Ele é uma excelente pessoa, admiro, um excelente comunicador, né? E é uma pessoa muito honesta em relação à ciência, gostei muito, né?
Bom, naquela época era bastante complicado, a década de 60, né? Era mais difícil. Inclusive, não havia a ponte Rio-Niterói, né? Para se locomover para o Rio, esse era o problema que eu teria que enfrentar. Se eu fosse estudar no FRJ para fazer física, por exemplo, seria pelo menos 2 horas de ida, 2 horas de viagem, de voltar, porque era necessário pegar as barcas, pegar o ônibus. A PUC do Rio de Janeiro era um pouco mais perto, mas não era tanto assim também, porque tinha que atravessar as barcas e pegar o ônibus, que demorava, às vezes, quase 1 hora para chegar. Então, eu sempre fui uma pessoa mais ou menos pragmática e eu levava essas coisas em consideração, né? E também por experiência de família, né, que meus próprios pais falavam, que a universidade é bom ir para uma boa universidade, mas muito da universidade é o aluno que faz. Sim. Aliás, o Marcelo Gleiser tocou nisso no conselho que ele deu para vocês, que ele não se restringia ao que aprendia, buscava seu próprio aprendizado, né? Então, e naquela época, realmente não havia computação. Uma das maiores alegrias da minha vida foi quando um colega meu, o pai dele era europeu, foi para a Europa, e eu dei dinheiro a ele para trazer uma regra de cálculo Aristo para mim, que até hoje eu ainda tenho. Fiz o cálculo com ele, fazia cálculo com essas regras, né? E era realmente difícil, mas era o que havia na ocasião, e de uma certa forma era até boa, foi até bom, porque essas dificuldades nos faziam raciocinar muito mais. Quando começou a aparecer o computador, e eu aprendi computação nos últimos anos da minha graduação, e quando comecei o mestrado, né, não havia o microcomputador, nada disso, então os trabalhos tinham que ser submetidos. Cada trabalho errado, nós tínhamos que olhar com muito cuidado, saber um pouco de linguagem de máquina, olhar toda a lógica do programa, né? Era uma mentalidade diferente do que agora, porque agora é bastante fácil, mas nós fazemos, como tu bem disseste, programação é fácil, mas aprendemos muito por tentativa e erro, né? Já no passado, era necessário pensar logicamente no que estava acontecendo, conhecer uma linguagem mais básica, e então eu fui para a engenharia e fiquei em Niterói porque eu já tinha uma certa esperança de fazer física na pós-graduação, né? E a Universidade Federal Fluminense permitia engenharia, apressando os cursos, se formar até em 4 anos, e foi o que eu fiz. E durante a graduação eu tive um grande professor de medidas elétricas, que era um professor alemão, né, que veio para o UNT, né, um dos mais famosos físicos do Brasil, né? Então ele foi meu professor. E eu falei a ele, quando conversei com ele, ele disse que tinha intenção de fazer física. Aliás, eu estava pensando, até eu já estava no 3º ano, estava pensando até largar a engenharia na Fluminense, eu tinha recurso, já tinha ganho algum recurso, estudar na PUC. E aí ele falou, não, faça o seguinte, tem um conselho muito bom, que eu sempre falo para os alunos de física também. Você, na engenharia, já aprendeu mecânica clássica, aprendeu eletromagnetismo, né? Falta um pouco saber um pouco de mecânica quântica. Então, ele me aconselhou a ler o livro de Física Moderna do Alonso Fim, que ele até discutia alguns tópicos comigo, né? E me formar e depois fazer a física na pós-graduação. Porque ele disse uma ideia que é verdade na física, né? Que a física tem uma linha dorsal, que é a física básica, métodos matemáticos, eletromagnetismo e mecânica quântica, né? Essa é a linha dorsal da física, a espinha da física, né? As outras coisas são aplicações, estado sólido, relatividade, etc., mas essa linha tem que saber, né? É bem diferente da engenharia, que a engenharia, durante a engenharia, vai se aprendendo especializações, mas a física, tendo isso bem feito, a pessoa pode fazer qualquer coisa. E foi o que eu fiz, né? Eu segui o conselho dele, então fui me movendo para a física na pós-graduação. O senhor tem um título assim. Para um aluno hoje que quer ser professor, se imagina no futuro estar no seu nível, né? É difícil a gente conhecer professores que atualmente lecionam em uma universidade tão boa quanto a USP, que tem uma carreira notória, que representou também no governo,
Então, a sua carreira é muito notória. Você sempre foi um aluno brilhante ou no ensino fundamental, no ensino médio, você não era o melhor da classe? Não, eu nunca fui o melhor da classe, né? Mas fui, era um bom aluno, tive dificuldades. O meu pai mudou muito, ele era engenheiro de manutenção, mudou muito. Então, eu até os 11 anos morei em Campinas, depois São Paulo, inclusive fiz todo o primário na Caetano de Campos. Aliás, um colega meu de primário era o Hermes Fittipaldi. Então, fiz até um bom ensino primário, né? Mas não era um dos melhores alunos, tinha vantagem de... Isso é diferença de oportunidade, diferença de família, e ter minha mãe era professora, meu pai era engenheiro, então me acudiam quando necessário, né? E depois, quando eu fui para o Rio, meus pais mudaram para o Rio, que eu fui para Niterói, eu fui estudar no Colégio Salesiano de Santa Rosa, de excelentes professores. Até então, eu tinha até um pouco de dificuldade de matemática, algumas coisas de matemática, mas eu tive um professor que não era um padre, eu esqueci como é que chama, um irmão leigo, o Yugoslavo, um excelente professor, né? Isso me abriu os olhos, ter bons professores realmente é essencial. Aconteceu aquilo até que o Marcelo Gleisi mencionou com vocês, a clique que acontece quando nós nos dedicamos à matéria, principalmente à matemática, e passa a entender. Então, eu nunca tive muita dificuldade em matemática, não, né? Tinha, às vezes, um pouco de dificuldade em disciplina, mas eu também tive sempre uma atração, tanto pela parte teórica como a parte experimental, às vezes até mais pela parte experimental. Então, quando eu era aluno, por exemplo, do antigo ginásio, né, ensino médio agora, eu, por exemplo, fiz a escola monitor de eletricidade, TV, eletrônica, então eu gostava de aprendizado prático também. Ricardo, Lucas, você faz uma pergunta? Em 72, o senhor concluiu o doutorado em física de partículas. O que é física de plasma? O que é essa área da física de plasma? Bom, eu concluí em 76 o doutorado, né? O plasma é uma matéria, são gases ionizados acima de uma certa temperatura, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a energia de ionização de vários elementos, né? Mas quando nós pegamos, por exemplo, um gás, simplificar a forma mais simples, hidrogênio, né? E aquecemos a temperaturas acima de 3, 4 mil graus, na verdade tem que chegar acima de quase 10 mil graus, que equivale a 1 eletronvolt em energia térmica, né? O gás fica totalmente ionizado. Ou seja, por exemplo, se for hidrogênio, fica prótons e elétrons separados, né? Eles não separam, quer dizer, fica um gás coletivo, mas não formando átomos, né? Então, esse sistema, algumas pessoas gostam de chamar o quarto estado da matéria, eu não gosto de usar esse nome, porque, na verdade, não há uma transição de fase de um gás para um plasma, porque isso é uma transição contínua, né? Mas, de qualquer forma, é uma matéria que as interações entre partículas é dominada principalmente por efeitos coletivos. Não se pode mais julgar um elétron só batendo com um íon, batendo com outro elétron. Tem que levar o campo médio feito por todos os elétrons e todos os íons, né? E, na verdade, o plasma, então, é 90% toda a matéria visível da natureza, né? Fora a matéria escura e a energia escura, tudo que nós vemos é gás ionizado, que vemos das estrelas, a nossa própria ionosfera sobre a Terra, as auroras boreais. Mas eu entrei nessa área porque, como na engenharia, eu me despertei muito para a questão de energia, a questão de disponibilidade de energia. Comecei a me interessar primeiro pela energia nuclear e depois eu fui para a energia de fusão, que seria a fonte futura de energia, seria reações de fusão, que são as reações que dão energia em todas as estrelas, né? E me interessei muito por pesquisar nessa área, e para se ter reações de fusão em laboratório é necessário se aquecer o gás acima de 100 milhões de graus centígrados. Então, aí é gás completamente ionizado, é plasma mesmo. E por isso que eu fui para a área de física de plasmas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ricardo. Primeiramente, boa tarde, né? Primeira vez que eu falo aqui. É uma honra falar com o senhor. Bem,
você estava falando sobre o seu doutorado, você fez ele no MIT, né? E como é que é ter estudado numa instituição tão renomada, assim, que lá no exterior? Em 1976, Exato, né? em uma época diferente ainda, sem tanto acesso aos estudos em inglês, coisa do tipo. Na realidade, eu me formei em 76, eu fui para o MIT em 1972, né? Eu fui para o MIT em janeiro de 1972. Então, a primeira coisa importante chamar a atenção é que a formação que eu tive no Brasil foi inteiramente suficiente para eu estudar no MIT, certo? É uma escola bastante, uma competição muito grande, alto nível, mas eu fui com a formação que eu tive no Brasil que permitiu concluir o doutorado sem grande dificuldade. Então, isso nós devemos honrar a formação brasileira. Inclusive, o mestrado eu fiz na Unicamp. Por exemplo, durante o mestrado já fui muito mais para a área de física, né? O que eu aprendi de mecânica quântica na Unicamp, e quando cheguei na MIT, não precisei de aprender quase nada mais novo para a pesquisa que eu estava fazendo, né? Agora, para ir, eu me preparei fortemente, né? Atualmente, para ir para o MIT, aliás, para ir para o exterior, qualquer universidade, nas universidades americanas, europeias não, na universidade americana é essencial fazer o GRE, né? Graduate Student Examination, qualquer coisa, Record Examination. Naquela época não havia, mas era necessário fazer o exame de inglês, né? O TOEFL. Então, eu me dediquei muito a inglês. Naquela época não se podia aprender inglês na internet, como se aprende agora, mas já na graduação, todos os meus livros ou eram em inglês ou eram em francês, os bons livros, né? Por exemplo, eu na graduação estudei todos os livros do Landau e Lifshitz, tudo em francês. Então, eu fazia questão de, não só, eu frequentei um ano e meio, uma escola de inglês, mas estudei muito por conta própria, e procurando colegas que falavam um pouco de inglês, é claro, e por sorte, no meu mestrado que eu fiz na Unicamp, o meu orientador era um hindu, então com ele eu já comecei a falar inglês, né? Então cheguei nos Estados Unidos, é claro, sem saber o inglês perfeito, com um certo sotaque, como nós todos temos, mas não tive dificuldade de compreender nada. Então, nesse ponto de vista, eu fui bastante feliz. O que eu chamo a atenção, e que é muito importante para alunos que vão para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, e que nesse ponto eu tive a maturidade suficiente para enfrentar, é que era uma escola extremamente competitiva. Então, e lá no MIT, o estilo americano, que é diferente do europeu, todos os cursos que se fazem são cursos com uma quantidade enorme de exercícios que as pessoas têm que fazer, né? E enquanto os alunos não passam, no MIT ainda é hoje assim, não passam pelas matérias básicas e não fazem o exame para o doutorado, que lá chama-se General Examination. Nos outros países, nas outras universidades, chama-se Qualifying, mas no MIT chama General. Enquanto não se passa de um General, o teu departamento não te considera um aluno de doutorado, não. Tem que fazer as matérias e passar, né? Então, eu me preparei muito bem para o General, e tinha até alguns colegas que se assustavam comigo, porque eu falei, bom, eu como estou aqui, tenho que aproveitar ao máximo para acabar o doutorado em 4 anos, eu fazia o máximo de cursos que eu podia. Então, eu fazia 4 cursos por semestre, né? É claro que com a quantidade de exercícios que eles davam, isso seria impossível. Então, eu, a priori, eu fazia 4 cursos, escolhia esses 2 cursos eu vou tirar A, esses 2 cursos eu vou tirar B. Quer dizer, já não fazia todo o exercício necessário para tirar A. Os americanos são muito competitivos, né? Ele falou, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Tirar curso e já programar para não tirar. Eu falei, não, eu quero aprender, eu não preciso fazer todos os exercícios, né? E nessa estratégia eu fui feliz, porque eu acabei fazendo cursos com alguns professores importantes que acabaram sendo importantes para o meu doutoramento. Que honra. Professor, aproveitando o ensejo, atualmente no Brasil a gente tem um grande fluxo de grandes medalhistas das Olimpíadas de Física, de Matemática,
para as universidades americanas e também para as universidades da Europa, que atualmente o pessoal chama de fuga de cérebros. Na sua opinião, como professor da USP, tendo uma carreira muito grande, como lecionando, você analisa que a graduação fora do país ainda é necessária para o estudante brasileiro? Isso depende da área. Na física, eu julgo que não. De forma nenhuma é necessária. Na graduação. Inclusive, essas medalhas... Eu fui, durante 3 anos, vocês sabem, presidente da Sociedade Brasileira de Física, né? Então, quando nós... entrei em muito detalhe nessa questão das Olimpíadas, tanto de matemática do INPA, mas da SBF, treinar muitos alunos para irem para o exterior, né? Agora, as universidades brasileiras estão cada vez mais abertas. Não sei se vocês sabem, mas a Unicamp, por exemplo, ela já tem um programa de entrada para medalhistas de matemática e física, né? Eu julgo que para a graduação, na área de física, não é necessário fazer lá fora, não. E o aproveitamento não é tão bom como uma pessoa fazer o pós-doutoramento. Aliás, nós temos vários exemplos no Brasil de várias pessoas que se doutoraram agora no Brasil, mais recentemente, e foram para o exterior fazer o pós-doutoramento. E aí tiveram muito mais êxito, porque não precisaram fazer cursos lá, já foram direto para a pesquisa, né? Então, a física no Brasil avançou muito. Há alguns alunos de graduação que queiram fazer lá fora, por especialização, áreas diferentes, tudo bem, mas para a grande maioria eu acho desnecessário. Se fazer a pós-graduação ou um pós-doutoramento no exterior, sim, tem sentido, mas a graduação não vejo necessidade em física de fazer. Professor, em 84, o senhor ganhou o prêmio do Centro Internacional de Física Teórica na Itália, né, por conta de contribuições na área da física. Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse prêmio, sobre a sua pesquisa nessa área? Esse prêmio realmente me deixou muito honrado, porque eu era jovem, né? Quando eu estava acabando o doutorado, foi muito difícil para mim tomar a decisão de voltar imediatamente para o país. Porque na minha área de pesquisa de fusão na época, havia muitas oportunidades de emprego nos Estados Unidos. E, curiosamente, aconteceu um fato interessante comigo. Como eu disse, eu sempre gostei da parte experimental também, e comecei fazendo minha pesquisa de doutoramento nos Estados Unidos, no MIT, uma pesquisa experimental, construindo um equipamento chamado espelho magnético de confinamento de plasmas. Mas, infelizmente, meu orientador de doutorado, ele não conseguiu o tenure no MIT. O tenure é o regime permanente, né? Depois, ele era professor lá, associado, e não conseguiu, teve que sair do MIT. E, com isso, então, o experimento que eu estava fazendo foi descontinuado. Ele levou com ele o experimento. Então, fiquei numa situação difícil, porque eu tinha que voltar para o país, né? Não queria ficar muito tempo nos Estados Unidos, e um professor, eu fui muito bom aluno de um professor famosíssimo na época, ainda é famoso, professor italiano que tinha no MIT, chamado Bruno Coppi. Eu já tinha passado no exame no General, né? E ele soube do que aconteceu e me chamou e falou: olha, você não quer trabalhar comigo, fazer uma tese de doutorado comigo, então, teórica? E eu falei: olha, professor, eu nunca fiz um trabalho teórico. Eu já tinha, aliás, feito um, que foi minha tese de mestrado, feito no Brasil, que eu publiquei, né? Mas eu não sei, porque ele era um professor tão famoso que eu fiquei com receio, né? E ele fez uma coisa interessante, que no Brasil é mais difícil. Lá no MIT tem uma coisa interessante, que a pessoa pode se matricular numa disciplina sem cursos, trabalhando com um professor durante 6 meses, fazendo um trabalho para ele. Então, ele falou: então faz o seguinte, tu te matriculas nessa disciplina comigo, como aluno especial, vou te dar um tópico, e após 6 meses tens que apresentar um trabalho. E foi o que eu fiz, eu trabalhei com ele, ele gostou muito, depois de 6 meses eu acabei meu primeiro trabalho teórico, eu publiquei, teve uma certa repercussão,
Então, eu ganhei bastante prestígio com esse professor Bruno Kopp, né? E acabei o doutorado com ele, e no doutorado, nem foi meu trabalho de doutorado, logo após o doutorado, eu publiquei com ele um Physical Review Letters, que acabou se tornando famosíssimo. E aconteceu que, quando eu fui apresentar o trabalho desse Physical Review Letter, foi numa reunião da Sociedade Física Americana, só tinha eu, ele no artigo e um colaborador francês. E quando eu estava apresentando, veio um mais famoso professor de física de plasma do mundo na época, chamado Marshall Rosenbluth, e leu o artigo, e algumas soluções eu tinha feito numericamente. Ele falou: eu acho que eu sei fazer isso analiticamente. Quem é teu orientador? Eu falei, ele foi falar com o Bruno Kopp, eles tinham sido amigos. Para contar a história, colaboramos e publicamos esse Physical Review Letter, que ficou famosíssimo, né? E com isso, quando eu me doutorei, eu tive, a Universidade de Colômbia foi me chamar, me oferecer uma professora assistente, a General Atomic nos Estados Unidos, na Califórnia, me ofereceu uma posição. Desculpe. E o professor Rosenbluth, que era de Princeton, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, também me ofereceu ir trabalhar com ele, né? Mas eu me senti na obrigação moral de voltar para o Brasil, porque o Brasil, na verdade, tinha pago minhas taxas escolares, embora minha bolsa para trabalhar, os Estados Unidos pagou, mas a taxa escolar tinha sido paga pelo Brasil. Me senti na obrigação de voltar para o Brasil e voltei. E comecei a trabalhar com mais dificuldades, mas aqui no Brasil, eu colaborei com o professor Ivan Nascimento. Eu estava na Unicamp, o professor Ivan Nascimento em São Paulo, e nós colaboramos para construir a primeira máquina de confinamento toroidal de plasma em toda a América do Sul, que é chamada Tokamak, que é um nome russo, mas chamada com o nome Tokamak TBR-1. Então, fiz um trabalho experimental com ele. E isso, de uma certa forma, chamou a atenção mundial. Começaram a chamar os primeiros trabalhos, era uma máquina muito modesta, comparada com o resto do mundo, né? Então, em vista disso, o professor Marshall Rosenbluth, que veja como os americanos, os bons cientistas, vou dizer assim, não tem nenhum preconceito, nem nada, nenhum sentimento ruim quando vem quando nós não aceitamos trabalhar com ele. Ele me convidou, eu não aceitei, né? Mas, mesmo assim, ele me indicou para a Trieste. Por esse trabalho, ele me indicou para o prêmio em Trieste, pelo que eu tinha feito antes e pelo trabalho experimental no Brasil. Isso realmente foi, de uma certa forma, a nível internacional, não um dos maiores prêmios, né? Mas foi muito importante para mim, eu fiquei muito honrado com o prêmio, e, de uma certa forma, alavancou minha carreira. Quando o senhor estava no ensino médio, no ensino fundamental, o senhor se via no futuro como um pesquisador, como um cientista? Eu só comecei a me ver como pesquisador a partir dos 16 anos, quando eu li o livro do Jorge Gamow. Como até o Marcelo Gleiser disse, eu sempre gostei de ler livros de divulgação científica, sempre gostei, né? Muitas vezes não entendia nada. Aliás, até o meu neto, que por acaso também é Lucas Galvão Bill, que tem 10 anos, ele foi na livraria o ano passado, até pegou um livro explicando a teoria da relatividade e arte, já se interessou, não está entendendo quase nada, mas já se interessou, né? Mas eu sempre gostei de livros de divulgação científica. Eu tinha, no colegial, eu tinha um pouco de dúvida se eu iria mesmo, que área de pesquisa eu iria. No começo, eu fui atraído pela geologia. Meu pai era engenheiro da Petrobras, e eu li algumas coisas sobre geologia e me encantei, né? Inclusive porque na geologia tinha muitos métodos físicos também, né? Mas, já no curso que antigamente chamava científico, no segundo e terceiro colegial, eu fui cada vez mais me encantando fortemente pela física. Professor, a gente sabe a importância da SBF para o Brasil, ainda mais no momento em que a gente entende que a sociedade brasileira tem um certo negacionismo com a ciência. Então, a SBF
também como a Sociedade Brasileira de Física, é importante para... Então, a questão é a seguinte, você foi um membro muito importante, né, na Sociedade Brasileira de Física. Você chegou a ser presidente, né, de 2013 a 2016, e ainda não, eu creio que não é uma opinião pessoal minha, que não era uma época de tão negacionismo igual agora a gente está tendo. Gostaria até de saber a opinião do senhor. Como é que foi trabalhar, né, nessa sociedade, né, nesse grupo, que é tão importante para a física no Brasil? Olha, a Sociedade Brasileira de Física é uma sociedade exemplar, né? Ela sempre teve uma atuação de que nós nos orgulhamos muito, inclusive incentivo todos os alunos de física realmente se filiarem à sociedade, porque teve um papel, sempre desempenhou um papel fortíssimo no desenvolvimento não só da física, mas da ciência no Brasil, inclusive do ponto de vista político, né? Durante o regime militar, a Sociedade Brasileira de Física teve um papel fundamental, inclusive na crítica do Acordo Brasil-Alemanha, desenvolvimento de reatores nucleares, não um desenvolvimento autóctone, né? E sempre se preocupou com a educação e com a divulgação científica, né? Um dos maiores nomes na Sociedade Brasileira de Física, né? Talvez, não sei se vocês já escutaram o nome dele, o professor Ernesto Hamburger. Ele sempre se preocupou com a divulgação científica. Ele que criou a Estação Ciência na Lapa, em São Paulo, sempre se preocupou. Então, e vários outros membros da Sociedade Brasileira de Física, como, aliás, a própria Universidade Federal de Minas Gerais, sempre se preocuparam com a divulgação científica. E a Sociedade Brasileira de Física teve uma preocupação que vai além disso. Vocês sabem que nós temos uma deficiência enorme de professores de física no país, né? Agora, uma pessoa me disse recentemente que da ordem de 80 mil professores de física faltando no país. Antigamente, nós tínhamos, eu acho que da ordem de 70 mil, eu não sei qual é o número exato, que eu não tenho acompanhado isso no Ministério da Educação, que também não divulga bem os dados. Mas a Sociedade Brasileira de Física, até numa gestão anterior à minha, tiveram ideia, mas foi implantada durante a minha gestão, criou o mestrado profissionalizante de física, né? Que é um mestrado que envolve vários núcleos, que são universidades espalhadas pelo Brasil todo. Era da ordem de 80 núcleos, agora eu não sei quantos existem, né? Que dá um mestrado profissionalizante em ensino de física para professores que já estão dando física. Professores que às vezes vêm da engenharia, vêm da química, vêm até professores que vêm da área de biologia, que estão dando aula. Então, dá um mestrado profissionalizante que esses núcleos dão, e mais a coordenação para ter uma qualidade de emento, qualidade de ensino, é feita pela Sociedade Brasileira de Física. Isso é um trabalho espetacular para a sociedade brasileira, de a qual muita gente não está consciente, né? Agora, onde a Sociedade Brasileira de Física precisa de começar a atuar mais, até eu tenho que falar com isso com o atual presidente, né? Nós temos que começar a trabalhar nas redes sociais. Eu sempre digo, eu não uso nenhuma rede social, porque, como eu digo, sempre sou uma pessoa muito religiosa, não uso nada que o demônio inventou, né? Mas não há dúvida que agora nós temos que atuar nas redes sociais, porque a divulgação científica não pode ser mais no modelo que nós tínhamos anteriormente, de estações ciências, de visitas a universidades. As redes sociais são muito importantes. E eu me dei conta disso quando era presidente ainda da Sociedade Brasileira de Física. É muito comum os alunos do ensino médio mandarem perguntas à universidade. O que a Sociedade Brasileira pensa disso, pensa daquilo? Perguntas, por exemplo, qual é o material mais pesado do universo? Até perguntas que às vezes não fazem muito sentido. Mas uma pergunta veio de um aluno do Ceará, perguntando o que a Sociedade Brasileira de Física pensava sobre a teoria do professor Orlando, como é que é? Professor de Carvalho, Orlando de Carvalho, esse guru do Bolsonaro, esqueci o nome.
Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Acho que é Olavo de Carvalho. O que a sociedade pensava dele? Que ele dizia que a teoria da relatividade de Einstein estava errada. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Olavo de Carvalho, nunca tinha ouvido falar, mas ele me mandou o link. Então, eu acessei a aula dele, né? E aí, realmente, eu fiquei apavorado, porque a primeira coisa que eu me dei conta é que o sujeito fala bem. Fala bem e é extremamente ardiloso. Então, ele fala coisas que, se uma pessoa não tem uma formação científica boa, ele cai naquela armadilha. Então, por exemplo, o que ele estava falando era o seguinte, que no final da década de 19, 2 cientistas americanos, Mike e Morley, fizeram uma experiência usando luz, até falando, para ver se a Terra se movia em torno do Sol. Veja como ele é ardiloso. Ele já cita o Mike e Morley, que está correto, fala que fizeram experiência até de interferometria, que está correto, mas é claro, vocês são físicos, sabem que o Max Morley fez experimento, porque sabia que a Terra girava em torno do Sol, ele queria ver se detetava o éter, é isso que ele queria fazer. Mas aí ele disse, no final de um ano, ele chegou à conclusão que é negativo, não tinha efeito nenhum. Então, ao invés de concluir o óbvio que a Terra estava parada, eles viram que talvez a única outra solução seria modificar a física. Então, veio um sujeitinho chamado Einstein que preferiu modificar a física, dizer que a velocidade da luz é constante, etc., um absurdo. E ele ainda fala, se vocês quiserem ver o resultado desses dois, isso está disponível na literatura. Ora, imagine um aluno de ensino médio que nunca ouviu falar em a teoria da relatividade, que nunca ouviu falar em nada, e essa teoria da relatividade é difícil, escuta aquilo e ele acredita. E esse aluno do Ceará me perguntava o que ele ia fazer, porque parece que ele tem um blog em que ele tenta desmistificar essas coisas de ciência. E fazer isso em redes sociais é muito difícil, porque as redes sociais são muito pouco profundas. E vocês sabem que algumas respostas em ciência, mais ciência dura, como nós chamamos a física, a matemática e a química, é necessário uma certa profundidade. Então eu disse a ele, olha, escreva aqueles que seguem, até o professor Olavo de Carvalho, se ele quiser, se ele usa o GPS. E saiba que, se ele usa o GPS, saiba que se não fosse a correção relativística para os relógios que estão no satélite, o erro no GPS por dia seria da ordem de 10 quilômetros. Então, nós, as sociedades, não só a Sociedade Brasileira de Física, de Biologia, de Química, de Matemática, nós temos que começar a atuar mais nas redes sociais, não só rebatendo essas afirmações, não são fake, eu nem chamo de fake news, eu chamo até de opiniões mais intencionadas para destruir a ciência. Nós temos que trabalhar contra isso e oferecer, disponibilizar àqueles que querem escutar um pouco mais as notícias corretas, as informações corretas sobre ciência, em particular sobre a física. Ô, professor, eu gostaria de saber qual é a intenção de destruir a ciência? Qual é a vantagem que essas pessoas ganham em destruir a ciência? Olha, muitas vezes não é querer querer destruir a ciência, né? É ir contra os resultados da ciência. E isso sempre ocorreu na humanidade, viu? Sempre ocorreu na humanidade. Não sei se vocês conhecem a famosa história, eu acho que é Hipátia de Alexandria, que foi a primeira mulher matemática no mundo, no ano 300, mais ou menos. E ela era muito famosa, e ela tinha muita facilidade em matemática, fez algumas coisas até o que nós chamamos de física agora, e ela tinha também bastante influência, até política, ela era respeitada, trabalhava na biblioteca de Alexandria. E até os religiosos da época respeitavam, não tinha problema nenhum com ela. Mas foi nomeado um novo patriarca em Alexandria, que havia com muito maus olhos, porque considerava muito ruim uma mulher poder falar de ciência, dominar a matemática, como ela falava, que dava resultados, falava de coisas independentes do que dizia a religião.
E ele se incomodou muito com isso e convenceu seus seguidores a matá-la. Então, ela estava vindo da biblioteca de Alexandria, eles amarraram, perseguiram, arrastaram até um lugar, a judiaram e a queimaram. Né? Isso ocorreu sempre na história da humanidade. E qual é a razão principal? A razão principal é quando a ciência traz resultados que incomodam a zona de conforto ou os objetivos dos poderosos. Isso que é a principal razão. Então, você veja, por exemplo, nós tivemos durante o começo do período soviético, na União Soviética, tivemos um famosíssimo biólogo chamado Vavilov, que, preocupado com a questão de fome na União Soviética, em toda a Europa, na época, logo depois da Primeira Guerra, ele viajou o mundo todo e fez uma coleção de sementes de produção de alimentos. Ele viajou para o mundo todo, veio até o Brasil. Ele tinha a mais extensa coleção de sementes em vários laboratórios na União Soviética, mais de 200 mil tipos de semente para a produção de alimentos, principalmente cereais. Né? Só que teve um falso cientista russo que foi contra ele, porque ele era contra a ciência do jeito que Vavilov fazia, porque dizia que o problema da fome poderia ser resolvido simplesmente com a dialética marxista. Né? Aquela biologia que ele fazia era uma biologia burguesa, que é contra o marxismo. Ora, infelizmente, o Stalin ouviu a esse pseudocientista e Vavilov foi colocado na prisão, condenado à morte. A sentença foi mudada depois de alguns anos para a prisão perpétua, mas ele morreu de inanição na prisão. E nós temos vários exemplos, não vou me delongar nisso na história. Então, o que acontece é que, quando eu era jovem, o ataque à ciência era principalmente feito por religiosos extremistas, né, que achavam que a ciência era contra a religião, o que, aliás, como Marcelo Gleis bem colocou, não é o fato para quem conhece bem religião e quem conhece bem a ciência. Mas, de qualquer forma, era assim na minha época. Muitos extremistas religiosos iam contra a ciência. Não é o que acontece no negacionismo que nós temos hoje em dia. Esse negacionismo é principalmente porque os resultados científicos afetam a zona de conforto ou interesse de muitas pessoas. Por exemplo, o negacionismo quanto ao aquecimento global e as mudanças climáticas são patrocinados principalmente pelas grandes empresas produtoras de combustíveis fósseis. Não há a menor dúvida com relação a isso. Inclusive, infelizmente, nós temos até prêmios Nobel em física, um prêmio Nobel em física, não vou citar o nome dele, que já falou contra o aquecimento global, depois se descobriu que ele era financiado por uma grande produtora de petróleo americana. Né? Então, essa é a principal razão. Viu? A ciência prover resultados que afetam a zona de conforto ou os interesses de poderosos. Assim, você estava comentando sobre a questão da pseudociência e o charlatanismo, às vezes, né? Pode influenciar nos rumos de um país. Ano passado, é notório, até a população, você ficou conhecido, né, na população geral, chegou a ter até o bloco de carnaval, né, que o senhor foi homenageado. Eu percebi que muitas pessoas passaram a ter carinho com você e tudo, por causa da sua direção no INPE, o jeito que você agiu na situação. Inclusive, até fico feliz de falar com você, porque você foi dar uma palestra no FMG, eu e o Lucas estivemos presentes lá, tiramos fotos com o senhor, provavelmente não vai lembrar porque era muita gente, mas, assim, a questão é que você citou o Olavo de Carvalho, então é meio que eu tenho que fazer essa pergunta. Quando você esteve no INPE, na direção atual na direção do INPE, recentemente, com esse atual governo, tendo que arrumar um diálogo ali, como é que você sentiu a influência do Olavo ali e como é que foi? Porque parece meio contraditório às vezes, né? Porque a gente tem um ministro que foi astronauta e, ao mesmo tempo, parece que pode ter umas visões que não são tão científicas. O que eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, durante minha gestão do INPE, quando entrou esse governo, eu tive muita dificuldade, né? Mas primeiro colocar num contexto mais geral.
Eu não acredito que o ministro Marcos Pontes, de qualquer maneira, escute o Olavo de Carvalho ou dê importância que o Olavo de Carvalho diz, né? A influência de Olavo de Carvalho no governo está restrita a um círculo muito próximo do presidente. Ele e seus filhos, Ernesto Araújo, talvez Ricardo Salles e mais alguns idiotas, né? Mas eu não acredito que alguns ministros, o próprio vice-presidente, eu não acredito que ele acredite no Olavo de Carvalho. Não posso acreditar que um general da República, né, uma formação que teve, Escola Superior de Guerra, etc., acredite em terraplanismo e todas essas besteiras. Não acredito que isso aconteça. No entanto, nós temos um governo caracterizado por que eu tenho chamado de uma ignorância autoritária, e muito autoritária. Então, infelizmente, esse governo também é permeado por uma mentalidade militar, né? Nós sabemos que tem mais de 3 mil militares nesse governo, né? E é da mentalidade militar, não sei se vocês fizeram o serviço militar, mas eu fiz, né? É da mentalidade militar não ir contra a autoridade. Então, o próprio ministro Marcos Pontes, quando ele assumiu, ele procurou se aproximar da Academia Brasileira de Ciência, da SBPC, foi entrevistado até no Congresso, deu declarações boas, né? Mas quando apareceu o enfrentamento, ele realmente se refutou a enfrentar o presidente. Até fiquei um pouco magoado com ele, porque quando o presidente disse que os resultados do INPE estavam errados, ele disse que até entendia as críticas do presidente, embora ele soubesse claramente que estavam todos corretos, né? Então, não foi por influência do Olavo de Carvalho, mas por uma atitude que eu considero até um pouco pusilânime. Por quê? Porque desde que assumi a presidência do INPE, inclusive eu falei nessa palestra que eu dei no FMG, né, o governo, principalmente, vou colocar primeiro o Ricardo Salles, começou a atacar violentamente o INPE, os resultados do INPE, e eu sempre respondia ou com notas técnicas publicadas na página do INPE, ou ofícios mandados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não poderia falar diretamente o recado do Salles, porque não estava na estrutura hierárquica sobre ele, mas sobre o Marcos Pontes, então mandava ele. Então, por exemplo, em 2 de julho do ano passado, 2 de junho do ano passado, quando o general Heleno falou que os dados do INPE eram manipulados, eu escrevi um longo ofício ao ministro Marcos Pontes, dizendo que esse embate que estava tendo com o Ministério do Meio Ambiente, ao invés de colaboração, como sempre aconteceu na história do INPE, em todos os governos passados, isso ia afetar muito o país, porque o governo não estava se apercebendo da importância do INPE, inclusive no cenário mundial, da qualidade dos cientistas do INPE, e, inclusive, me dispus, aliás, solicitei que ele abrisse um diálogo com o ministro Ricardo Salles e me dispus os técnicos do INPE, os especialistas do INPE, até desenvolvessem novos softwares que pudessem atender as demandas dos diferentes ministérios para entender melhor os dados do INPE. O ministro Marcos Pontes nunca me respondeu, eu nunca tive nenhuma resposta do governo. Então, eu sabia que o ataque era muito grande, né? E por isso que eu tive aquela reação forte. Eu falei, eu tenho que reagir porque eu tenho que preservar o INPE. E nisso eu acho que eu fui muito feliz, porque realmente o INPE, eu perdi, fui demitido, mas o INPE foi preservado. Professor, atualmente eu faço parte da organização da representação, ajudo na representação do Observatório Frei Rosário, né, da UFMG, na internet. A gente aumentou a nossa atuação na internet, principalmente por causa dessa questão da pandemia. E uma das dificuldades que a gente tem é conseguir um mesmo alcance, de uma informação errada ou uma informação maliciosa, né? Dessas chamadas fake news. O alcance de um conteúdo científico, ele é muito menor em relação a essas notícias falsas. E, atualmente, a gente está tendo um problema com isso porque a gente está vendo aí algumas pessoas falando que a vacina causa câncer, que a vacina pode reprogramar toda a genética do ser humano, negando também a influência da espécie humana no clima atualmente. E
o senhor tinha falado, né, na importância de estar presente nas redes sociais, né? Qual que é, na sua opinião, qual que é a atitude que a gente pode tomar como brasileiros para poder resolver essa relação entre a população brasileira como um todo com a ciência e com a metodologia científica? Olha, esse problema das redes sociais é um problema realmente complexo e difícil de resolver, certo? E eu te digo, não é só no Brasil, não. Acontece no exterior também. O que acontece é que as pessoas leem essas coisas nas redes sociais, muitas dessas coisas vão ao encontro do que ele quer acreditar. Ele já quer acreditar naquilo. Ele já quer se pôr contra a vacina, né? Então, aquilo que alguém diz que vai ao encontro do que ele quer ouvir, aquilo repercute de uma forma muito grande. Inclusive, no ano passado, eu acho que eu estava escutando na TV Cultura, no Jornal da Cultura, o Karnal, aquele historiador da Unicamp, né, famoso, que aparece sempre, ele falou que mesmo na área dele ele tem dificuldade. E algumas pessoas fazem perguntas a ele sobre algum fato histórico, outra coisa, ele responde o correto, aliás, às vezes de uma maneira mais aprofundada, e a pessoa que consultou falou, não, mas isso não está correto, porque fulano de tal disse isso me parece mais viável. É muito difícil lutar contra isso, Lucas. A única remédio que nós temos é a persistência e, se possível, aquele exemplo que eu dei do GPS, se possível, encontrar exemplos que sejam paradigmáticos, que sejam esclarecedores, certo? Isso é difícil. Não é em todos os tópicos que nós podemos fazer isso. Nós temos que fazer um esforço muito grande de procurar exemplos que contraponham essas ideias errôneas ou mal intencionadas, né? Não é fácil fazer isso, mas a única coisa que eu posso dizer é estimulá-los a continuar cada vez mais com esse trabalho, porque ele é muito importante. O senhor tinha falado que isso também acontece não só no Brasil, mas também no exterior. A gente, às vezes, tem uma ideia de que aqui no Brasil acaba ocorrendo mais do que nos outros países. No exterior chega a ser alguma coisa tão problemática como assim no Brasil, que você vê que essas informações maliciosas ou essas informações, notícias falsas, chegam a um patamar, tipo, relacionado a uma decisão nacional? Ou isso é mais do Brasil e não chega nesse patamar mais alto? Olha, é difícil dizer e é variável, porque depende muito do país e o grau de conhecimento de sua população, né? Então, na Europa é um pouquinho mais difícil, mas nós temos exemplos claros do que ocorre, principalmente quando nós temos governos que estimulam essas ideias, né? Então, nós temos o caso da Bulgária, tivemos o caso do Trump, aliás, os Estados Unidos é um exemplo claro disso, né? Eu estive há um ano atrás num congresso na Universidade de Columbia, em Nova York, né? E esse ponto foi levantado muito claramente, né? Porque os Estados Unidos é um país poderoso, etc., mas há lá uma população que ainda há um desnível de conhecimento, né? E muita gente que tem posições muito extremistas, né? Isso acontece, ou motivada por razões religiosas ou por outras razões. Então, essas pessoas dão, sim, prosseguimento e dão continuidade a essas fake news ou essas histórias contra a ciência, né? Eu, como disse, eu não uso rede social, mas, por exemplo, minha esposa usa, e muitas vezes ela vem me mostrar coisas. E ela é uma professora, e às vezes ela vem me perguntar, até falar, mas isso é verdade ou não, sabe? Porque até para uma pessoa como professora é difícil de ver. Nem sempre é óbvio que aquilo que está dito está errado, né? Porque às vezes tem uma tintura, tem um verniz que torna até crível aquilo que está acontecendo, né? É muito difícil dizer, às vezes, que uma coisa está errada. Então, varia muito de país para país. Por exemplo, na Europa, em alguns lugares, nos Estados Unidos, sim, isso acontece, né? Mas, por exemplo, nos países do Oriente já é muito mais difícil. Por exemplo, na China, que eu visitei algumas vezes, a China
como diretor do INPE, o governo tem um controle muito grande sobre isso. Então, por que no Brasil, infelizmente, é estimulado? E aqui eu respondo com um exemplo. Né? No ano passado, no final do ano passado também, eu estive na Amazônia, fui ver uma queimada no norte de Manaus, desmatamento queimada, num lugar chamado Rio Preto da Eva, não é muito longe de Manaus. E fui com a televisão holandesa. Eles foram fazer uma matéria, aliás, fizeram uma matéria belíssima sobre o desmatamento de toda a Amazônia, não só no Brasil, mas em 5 países pan-amazônicos. E quando nós fomos lá, era uma propriedade de um senhor bastante simples, que ele tinha desmatado, não uma área muito grande, para a sua própria sobrevivência. E aí a repórter holandesa, que falava bem português, virou-se a ele e disse, esse é o professor Ricardo Galvão, diretor do INPE. Ele falou, o INPE é aquele negócio de estudos espaciais? Eu falei, INPE de estudos espaciais. Ele falou, mas por que vocês fazem esses estudos espaciais se a Terra é plana? Se eu acabei de escutar, nós temos na coisa que a Terra é plana, né? Então, quando nós fomos almoçar, essa repórter holandesa veio falar comigo e falou o seguinte, nossa, existe mesmo nas redes sociais essa coisa da Terra é plana, tudo? Eu falei, existe, mas não existe na Europa isso? Existe, mas lá na Europa, o governo imediatamente publica informações de que isso está errado. O ministro da Educação do Brasil não publicou uma nota na internet, não divulgou uma nota dizendo que o terraplanismo está errado? Você veja, nós não temos isso no Brasil. Infelizmente, nós estamos atravessando um governo agora, um governo, como eu disse, que tem uma uma ignorância autoritária, e eles querem impor isso, né? Então, e nem o ministro da Ciência e Tecnologia sabe, claro, que a Terra não é plana, né? Ele devia publicar um informe, uma posição oficial do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre isso, mas ele não faz. A gente está aqui falando sobre o INPE, né, e nessa importância. Eu poderia falar um pouco mais sobre o INPE, a função dele, a importância dele para o Brasil, porque às vezes o pessoal acaba não sabendo da sua importância e no que ele atua. Isso é uma oportunidade muito boa que é para falar para todos, né? O INPE foi criado, na verdade, com uma comissão de estudos no começo da década de 60, quando houve a grande competição Estados Unidos, União Soviética de conquista do espaço, né? Então, o criador do INPE, que, aliás, era um oficial da aeronáutica, estava, na época, fazendo doutoramento no Stanford, nos Estados Unidos. E ele se deu conta da importância do Brasil entrar na pesquisa, na tecnologia espacial, como serviço para a sociedade, não para uma competição, e voltou para o Brasil e resolveu criar, então, no começo foi criado, chamar a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, um grupo de coordenação, né? Ele fez em questão, inclusive, de criar como uma instituição civil. Muita gente não sabe. Não que ele fosse contra aplicações militares da área espacial, mas ele tinha percepção que era importante ter uma instituição civil para que os objetivos militares não dominassem sobre as aplicações civis. E assim foi criado o INPE. Ele tinha muita amizade com grandes cientistas da área espacial da Índia, e trouxe muitos indianos para São José dos Campos, conseguiu apoio do Ministério da Aeronáutica, pegou um terreno do lado do ITA, que criou o INPE, né? E o INPE foi criado e já voltado à pesquisa espacial. O primeiro trabalho espetacular que fez o INPE, e muita gente não sabe, foi modernizar a meteorologia brasileira. A meteorologia do Brasil era muito atrasada na época, não fazia previsões mais do que 4, 5 horas, né? E ele viu que, com o advento dos satélites, a observação da Terra e grandes sistemas de computação, era possível modernizar a meteorologia brasileira. O que ele fez? Ele pegou alunos de engenharia do INPE, que tinha trazido da engenharia, e ele tinha uma política muito interessante. No final do ano, ele convidava alunos de todo o Brasil, da ordem de 200 alunos a virem para o INPE, em engenharia,
em matemática, em física, em química, para fazer 2 meses de um curso de introdução à tecnologia espacial, à física moderna e à matemática. E desses 200 alunos, ele escolheu os 20 a 40 melhores para ficar no INPE e fazer pós-graduação. Aliás, foi assim que eu fui para o INPE. Né? E ele, então, pegou um grupo dos melhores alunos de engenharia que ele tinha e os convenceu a fazer meteorologia. E isso permitiu a modernização da meteorologia brasileira. Aliás, não sei se vocês sabem, mas vocês que são da UFMG deveriam saber. Um dos meteorologistas mais famosos do Brasil e do mundo é engenheiro eletricista formado na UFMG, o Dr. Antônio Divino Moura. Ele foi um desses alunos que o Mendonça conseguiu bolsa da NASA para ele, ele foi para o MIT e doutorou-se no MIT em meteorologia. Quando ele se doutorou no MIT em 1975, ganhou o prêmio da melhor tese do ano em meteorologia, melhor tese do ano do MIT, publicou o artigo dele e ganhou o Prêmio Internacional de Sociedade Meteorológica Mundial como jovem cientista, e em 2016, agora, o doutor Antônio Divino Moura ganhou o prêmio da Sociedade Meteorológica Mundial, equivalente do Prêmio Nobel em Física, do Prêmio Nobel ganhou em Meteorologia, para ver como... E, aliás, o UFMG não deu deveria ter dado uns parabéns, um doutor honoris causa para ele, não deu, né? Mas vocês vejam a importância o que aconteceu. Hoje todo mundo usa, quando acessa dados de meteorologia, do CPTEC, etc., isso é decorrente dessa atividade do INPE. E já no final da década, no meados da década de 76, os Estados Unidos lançou os satélites Landsat, de observação da Terra. E só quem recebia dados do satélite Landsat era o Canadá e os Estados Unidos. O doutor Fernando de Mendonça fez um acordo com eles e o INPE instalou uma estação receptora de sinais Landsat em Cuiabá, que é o centro geométrico da América do Sul. E o INPE começou, então, a receber dados de monitoramento da Terra, e nas reuniões internacionais que tinham de uso do Landsat só participavam Brasil, Canadá e Estados Unidos. Isso feito pelo INPE. E aí que o INPE começou a desenvolver esse sistema de monitoramento do meio ambiente. E já no final da década de 80, o INPE resolveu, então, começar a desenvolver os seus próprios satélites. Então, todos os satélites brasileiros construídos até hoje foram construídos pelo INPE, o satélite de observação da Terra. Já no final da década de 80, fez um acordo com a China de desenvolvimento de satélite de observação da Terra, os famosos satélites CIBERS, metade é feito pelo INPE, metade é feito pela China, tiveram um sucesso enorme, esses que dão todos os resultados de observação da Terra que o INPE fornece ao país e ao mundo. O INPE 2004 foi o pioneiro em disponibilizar imagens de observação da Terra gratuitamente, sem cobrar nada. Só depois que a NASA e a Agência Espacial Europeia seguiram o INPE. Vê a importância do INPE no cenário internacional. E, além disso, o INPE faz pesquisas espetaculares em astrofísica e em ciência espacial. Vocês sabem que um dos grandes problemas que nós temos de comunicação em toda a Terra é quando nós temos erupções solares, que mandam uma grande quantidade de matéria ionizada para a Terra, modifica a magnetosfera, pode penetrar na ionosfera e afeta as comunicações, afetam voos de alta altitude, afetam comunicações por satélite. E o Brasil tem importância muito grande com isso, porque sobre o Brasil tem um mínimo do campo magnético da Terra. Então, é aqui um lugar que as partículas das erupções solares penetram muito sobre a Terra, principalmente sobre a América do Sul. E o INPE, então, desenvolveu, a partir de 2008, um sistema que ninguém conhece, a população sabe, mas sistema de monitoramento do clima espacial. Então, o INPE tem observações de magnetômetros, de satélites, e tudo espalhado por todo o território da América do Sul, que faz avisos, não só de agora o desmatamento da Terra, mas avisos de erupções solares
transcendência suficiente para se tomar as medidas necessárias. E aí eu poderia continuar discorrendo sobre o INPE. O que eu posso dizer, só para terminar, que a série de monitoramento de desmatamento que o INPE tem sobre a Amazônia, que vem desde 1988, é a mais respeitada série de dados sobre desmatamento de florestas tropicais a nível mundial. Professor. É este INPE que o presidente Bolsonaro resolveu. Nossa, nesse momento da entrevista. Nesse momento da entrevista, ouvindo o senhor, só tenho que agradecer. A gente tem um pouquinho mais de entrevista pela frente, mas eu tenho uma aula com o senhor. Agora é uma aula realmente de uma pessoa que tem uma formação muito boa, que tem conhecimento, experiência na vida. Então, muito obrigado. Nesse momento da entrevista, eu já posso dizer muito obrigado. Que bela aula o senhor está dando, não só para nós do Tesla Coil, mas para todo o nosso público enorme que vai assistir a entrevista com o senhor. E já deixo de antemão, se o senhor quiser fazer um episódio especial nós contando acerca do INPE, tá tudo bem, a gente aceitaria bastante. Acho que seria muito legal fazer um episódio compilado de tudo isso, até porque os dados que o senhor passou da evolução e do INPE, no geomonitoramento, é muito interessante, porque é no exato momento em que o Brasil começa a evoluir no agronegócio. Então, a partir do momento que o Brasil começa a entender melhor o seu clima, começa a entender melhor as características únicas do nosso país, o Brasil começa a se destacar como uma potência do agronegócio, que é até hoje. O maior exportador de soja do Brasil é o Brasil, e isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo que o governo ataca o INPE por supostamente inviabilizar a evolução do agronegócio na Amazônia, por conta das queimadas, é o mesmo INPE que possibilitou que o agronegócio no Brasil hoje estivesse nesse nível. Então, muito obrigado por esclarecer muita coisa e vamos continuar com essa entrevista. Obrigado pelo elogio, Randall. Então, Ricardo, eu e o Lucas somos estudantes de física, o Randall pretende entrar em engenharia e tem muitos dos nossos ouvintes que pretendem entrar na universidade, ou no mestrado, no doutorado. Que tipo de conselho você daria para as pessoas que estão indo para a carreira acadêmica, que querem ser cientistas, que se inspiram no senhor? Bom, principalmente na área de engenharia e de física, né? Nós temos que, cada vez mais, os jovens que entram, eu tenho falado com meus alunos, né? Eles têm que ter, primeiramente, ter uma mentalidade aberta, né? Porque é evidente que a física, cada vez mais o nosso avanço em física, vamos dizer, a física reducionista, né? De tentar ver quais são os princípios fundamentais da natureza, indo na área de altas energias, cada vez fica mais estreita, né? No entanto, a pesquisa em física voltada a sistemas complexos, a complexidade, a relacionamento da física com a biologia, matéria condensada e outras áreas com engenharia, cada vez abre mais oportunidades. Então, para quem vai fazer pós-graduação, ele tem que ter em mente que o futuro vai depender muito de uma atitude voltada à interdisciplinaridade. Ora, ser interdisciplinar não quer dizer aprender tudo. Para uma pessoa poder produzir bem de uma forma interdisciplinar, ele tem que ter um conhecimento muito profundo, sólido, sobre sua área de pesquisa, mas ter uma atitude aberta para outras áreas, né? Então, tem que ter uma atitude aberta. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando eu era jovem, né, se falava que a engenharia era a física com bom senso, né, dizendo que a física seria a engenharia sem bom senso. Eu espero que todo mundo tenha deixado isso de lado, esse preconceito extremamente antiquado, né? Porque, hoje em dia, vamos pegar um método muito usado na física, que todos nós usamos hoje em dia, certo? Usar elementos finitos para resolver equações diferenciais de segundo grau, de sistemas bastante complexos, com condições de contorno difíceis, etc., que usamos em várias áreas de física. Quem inventou isso? Os engenheiros civis, no cálculo de estrutura. Eles que inventaram os elementos finitos, né? E assim nós podemos, na área de biologia,
Nós temos várias, que nós aplicamos agora em sistema complexo de engenharia, os métodos de redes neuronais saíram da biologia, né? E também tem várias aplicações de física que foram para as outras áreas. Então, para os alunos terem, quem quiser ser um acadêmico de sucesso no futuro, tem que ser bem forte, muito bem formado na sua área, mas ter uma mente aberta para a interdisciplinaridade. Porque, antigamente, o grande avanço científico era feito principalmente, talvez, um ou dois professores muito bons, no seu grupo, no seu laboratório pequeno. Não é mais assim, né? Basta alguém visitar o CERN, por exemplo, ou visitar o laboratório de fusão que eu trabalho, o JET, que fica no Reino Unido, e outros grandes laboratórios, ou visitar o laboratório Pierre Auger de astropartículas no norte da Argentina, vai vir uma mescla enorme de gente de várias áreas, engenheiros e físicos, todos muito bons em suas áreas, muito bem formados, mas com uma mente aberta para conversar com outras áreas, né? Então, é essa atitude que eu recomendo. E a outra atitude, eu vou simplesmente repetir o que o Marcelo Glasser disse com muita propriedade. Não se resumir só aquilo que está aprendendo de seus professores. Procurar abrir seus horizontes, procurar coisas novas, né? Não sei se vocês conhecem um dos cientistas brasileiros, mas, aliás, depois de Carlos Chagas, é o trabalho brasileiro mais citado a nível mundial, né? É o professor Constantino de Sales, do CBPF no Rio de Janeiro, e que ele ganhou até o Prêmio México de Física, tem muitas honrarias, né? E que trabalha em sistema complexo, e criou o que se chama hoje a entropia de Sales, que se aplica em várias áreas, né? O que ele fala é muito importante. O conselho que ele dá aos jovens, que eu gosto de repetir: os jovens têm que ser bem formados e, no começo de sua carreira científica, têm que ser ousados. Tem que não ter medo de errar, certo? Tem que ter uma certa ousadia. É claro que tem que ser uma ousadia sensata, uma ousadia que não vá buscar os caminhos que são conhecidos como que levam a nada, mas tem que ser ousados. Como diz um grande filósofo francês, né, existe a história de que, num lugar, todos sabiam que uma coisa era impossível, mas uma pessoa que não sabia que era impossível. Como ele não sabia, ele foi lá e fez aquilo que é impossível se tornar possível, né? Então, a mentalidade que vocês têm para ter uma carreira científica de sucesso é ter interdisciplinaridade e ter a coragem de serem ousados. Você citou... Professor, você poderia dar... Eu só gostaria de fazer o inverso. O senhor deu um conselho para os estudantes. Qual seria o conselho que o senhor tem para os professores de física hoje? Seja da graduação, seja professores de física. Bom, vamos aí uma pergunta muito mais ampla, viu, Rander? Para esses professores também. Eu vou começar primeiro pelo que eu acho mais importante não ficar na física, né? Nós temos um problema seríssimo no nosso ensino básico, o ensino fundamental e ensino básico, né? O Brasil não investe pouco em ensino, não, ele investe bastante, mas está muito mal investido, certo? Porque um problema que nós temos na nossa carreira, principalmente para os alunos que vão para a carreira científica, não somente em física, mas também em física, biologia, química, matemática não tanto, que é mais teórica, né? É que nós temos uma deficiência enorme no nosso ensino básico, principalmente, vocês podem se perguntar entre vocês, não sei se fizeram escola pública ou privada, independente se é público ou privado, quantos laboratórios de física, ou química, ou biologia vocês fizeram no curso básico ou no curso elementar? Quando nós comparamos o Brasil, a educação no Brasil com lá fora, isso é a nossa grande deficiência. Eu morei já na Holanda, morei na Inglaterra, meus filhos já estudaram lá, né? Então, é impressionante a escola, como os alunos têm acesso a laboratórios e a tentar. E ter acesso a laboratórios é importante para despertar a ousadia.
a pessoa tem que ter usado. Ela não pode ter medo de errar, ela não pode ter medo de equipamento, ela tem que aprender a saber a discutir as coisas com argumentos simples, sem ter que usar matemática extremamente complicada. Então, isso, infelizmente, não existe no nosso país. É o primeiro conselho que eu dou aos professores, embora no ensino médio e no ensino básico eles sofram muito pelos seus salários, dificuldades locais, é que esse ensino tem que mudar. Agora, vamos às universidades. Infelizmente, nas nossas universidades, a competitividade pelo progresso na carreira cresceu muito. Então, muitos colegas, vários professores, se preocupam demais com publicação, um índice numerológico de publicação, publicar cada vez mais e ter um maior número de citações, né? E, com isso, infelizmente, muitos deles abandonam o ensino, ou dão um ensino deficiente. E um professor, eu digo, o professor não é só para transmitir conhecimento. Um professor é também para ensinar uma atitude de vida frente à pesquisa científica também. Então, nós temos que mudar um pouco nossa mentalidade, né? Saber dar melhores aulas, incentivar os alunos e trazer cada vez mais os alunos para os nossos projetos de pesquisa. Não que todos os alunos estejam voltados para ir para a área acadêmica ou para serem cientistas, mas mesmo aqueles alunos que se formam e vão para o mercado, mesmo eles terem feito algum trabalho de pesquisa científica que lhes dê conhecimento, mas também lhes desperte um espírito ousado, isso é muito importante até para a carreira fora da academia. Professores, como que foi? O senhor é professor na USP já tem quanto tempo? Em fevereiro, eu comecei sendo professor quando eu estava fazendo mestrado, em fevereiro de 1972 na Unicamp. Ou seja, em fevereiro desse ano eu completei 50 anos de professor sem ter me aposentado. Então, sou professor da ativa, sabe? Uhum. E realmente eu gosto de ser professor. De todos, eu recebi alguns prêmios na minha vida, mas dos melhores prêmios que eu recebi foi ter recebido da USP um prêmio, eu esqueci até o nome, é o quadro aqui atrás, um professor de destaque em física na Universidade de São Paulo, né? E ter sido homenageado por meus alunos na graduação. Então, eu nunca deixei que meus outros interesses sacrificassem minha dedicação ao ensino. E como que foi para o senhor ter que criar uma nova forma de dar aula durante esse período de pandemia? Porque já não tem mais o contato presencial com os alunos, fica muito mais difícil, né, mexer com... Essa é uma pergunta interessante, Lucas, porque realmente, quando veio a pandemia, até o começo desse ano, eu nunca tinha dado aula de ensino, nunca tinha participado de ensino à distância, né? Então, eu tive que aprender como é que se prepara a aula. Felizmente, tem alguns colegas da USP, tem um professor no Instituto de Física na USP, chamado Edvard Edholt, holandês, mas há muito tempo no Brasil. Inclusive, ele foi recentemente homenageado pela Universidade de São Paulo, que há mais de 20 anos ele vem se dedicando ao ensino à distância, a criar metodologias e métodos e disponibilizamentos para nós fazermos ensino à distância. Então, o Instituto de Física da USP me adiantou muito, né? E também tem professores da USP que desenvolveram, a USP tem uma plataforma excelente chamada e-aulas, inclusive com um sistema que permite desenvolver aulas, né? Então, eu fui aprender como fazia, né? Fui aprender como fazia e aprendi, eu acho que foi um bom aprendizado, e o que eu fiz, eu decidi preparar as aulas antes e disponibilizá-las no e-aula, né? E fui aprendendo como fazer. Isso não foi fácil para mim, porque realmente eu sou um professor antigo que gosto de escrever no quadro, e só de olhar aos alunos e olhar nos olhos dos alunos, já sei se ele entendeu ou não, se teve dúvida ou não. Então, o aluno não precisa de perguntar, ou olhar para ele, eu já entendo que ele teve uma dúvida.
Isso, é claro, no ensino à distância não existe. Mas, para ver se eu tive êxito ou não, eu te convido a entrar, procura na E-aulas na USP, coloca meu nome Ricardo Galvão só, e veja as aulas do curso de pós-graduação de Eletrodinâmica 1 e 2 que eu dei esse ano. Né? Aí você pode atestar se as aulas foram boas ou não. Eu cheguei até a ver Já abri o link algumas do meu aulas. computador. Eu já até cheguei, por causa de uma questão de eletromagnetismo, eu já cheguei a ver a playlist lá, mas não cheguei a ver a playlist toda, não. Mas vou anotar aqui e dar uma olhada. Fora são cursos de pós-graduação. Vocês estão na graduação ainda, né? Sim, eu e o Lucas estamos na física e o Handel, ele está no ensino médio, mas faz técnico, no colégio técnico da FMG. Essas aulas são eletrodinâmica na pós-graduação, mas o comecinho é simples, dá para vocês verem. Eu queria fazer só uma perguntinha. Pode falar, Lucas. Porque eu estava procurando alguns materiais de eletromagnetismo e acabou que eu achei a plataforma de aulas da USP. E, inclusive, a USP, junto com a Unicamp, posta uma grande quantidade de aulas, né? É muito bom porque a gente acaba tendo material de alta qualidade para poder auxiliar no... Várias universidades, viu, Lucas, no Brasil, isso é um aspecto positivo da universidade, disponibilizam aulas online. Tem um professor que, aliás, eu acho que é um professor, se não me engano, húngaro ou russo, na Universidade Federal de Santa Catarina, que também disponibiliza os cursos que ele dá são cursos abertos, de muito alta qualidade, mas eu vi cursos na pós-graduação, né? Mas existe vários também na graduação, e na USP, uma grande quantidade de professores disponibilizam essas aulas, né? Isso facilita muito, facilita para os outros colegas também. Eu fui ver algumas aulas online, umas que me chamaram a atenção, que eu vi que foi uma iniciativa do governo de São Paulo, que é da Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. São excelentes aulas. Eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo, que e como é que está funcionando a pesquisa agora durante a pandemia? Assim, você continua orientando ou você está só dedicando ao ensino por enquanto? A situação está muito ruim na Universidade de São Paulo. O nosso laboratório praticamente está fechado desde março. Então, a parte experimental não existe. Na verdade, meu grupo já estava com uma dificuldade de recursos, porque os recursos caíram muito e o tempo que eu passei no INPE afetou um pouquinho o laboratório. Mas outros laboratórios também estão com dificuldades. Então, eu continuei orientando um aluno de doutorado, aliás, 2 alunos de doutorado, que, na verdade, eu herdei de um colega meu que ficou muito doente, aliás, infelizmente faleceu ontem. Continuei orientando esses alunos, mas não peguei alunos novos, né? Inclusive, tinha uma aluna de iniciação científica que eu não pude continuar orientando, porque essas aulas que eu dei, essas aulas que eu preparei, eu tenho que confessar, me tomou muito tempo, né? Uma aula de meio, para preparar uma aula bem preparada, uma aula de meia hora, eu sempre limito as aulas a meia hora, um pouquinho mais, às vezes, mas até meia hora, porque minha impressão é que é muito difícil uma pessoa ficar com atenção voltada à aula muito mais do que isso. Inclusive porque as aulas que eu dou é necessário que os alunos parem um pouco e façam algumas contas eles mesmos, né? Mas uma aula de meia hora, às vezes, me custava 1 a 2 dias, no mínimo, para preparar. Preparava o PowerPoint, o PDF, tentava várias vezes gravar e voltar. Então, isso acabou consumindo muito tempo que eu não esperava consumir esse ano. Mas eu espero, no ano que vem, começar a retomar. Mas a atividade de pesquisa, eu acho que em todas as universidades foi muito afetada. Concordo totalmente, professor. Eu fazia a pesquisa no laboratório de fotônica na Universidade da Federal e eu tive que parar minha pesquisa de fotônica com a orientação do meu professor, exatamente porque estávamos inviabilizados de fazer as práticas experimentais para a conclusão dos relatórios. Isso é uma tristeza, eu só vou poder voltar. Não vou poder, eu, sinceramente, não vou poder terminar de fazer as práticas por
por conta que eu já vou ter terminado meu período de estágio, já vou ter entrado na graduação, e é uma tristeza, é uma grande tristeza. Mas queria fazer adendo também que as aulas da essa tripulação que todos nós estamos Opa. enfrentando, temos que enfrentá-la, não tem jeito, né? Temos que fazer o melhor possível com essa situação. Ricardo, sobre a questão como eu queria saber algo sobre sua visão de orientador, que eu vejo que quando muitos alunos entram, principalmente no curso de física, que é o que eu tenho mais vivência, muita gente fica perdida quando deve iniciar na iniciação científica, né? Quando deve iniciar na pesquisa. Alguns, como o Randall, já fazem iniciação desde o ensino médio, pelo colégio técnico, outros só vão pegar na pesquisa no mestrado. Qual que é a sua opinião assim, para um estudante que está entrando na faculdade agora, esteja no primeiro período? O senhor acha que ele deve pegar uma iniciação científica, se tem interesse? Depende muito da formação que ele já traz do ensino médio. Então, por exemplo, se um aluno que fez escola técnica ou alguma outra coisa que ele tem uma certa habilidade, ele pode começar a trabalhar num laboratório, ajudar num laboratório, né, enquanto ele vai fazendo os seus próprios estudos. Só que eu não sei como é na UFMG, mas eu vou falar sobre a Universidade de São Paulo. Nós temos um Instituto de Física, nós temos uma grande quantidade de alunos que entram, uma formação deficiente em várias coisas em físicas e até sem nenhuma prática de laboratorial, né? E esses alunos, no primeiro ano, eles devem procurar, e aí eu não recomendo fazer iniciação científica no primeiro ano. Eu recomendo que eles procurem estudar o máximo possível, inclusive trocando opiniões com colegas, indo além do que o professor na aula dá, inclusive, como disse o professor Marcelo Gleiser, para tentar sanar suas deficiências. Porque tem algumas deficiências que, se a pessoa carrega para o resto da vida, fica muito difícil de tirá-la mais tarde. Então, o que eu aconselho, e eu fiz isso durante vários anos, eu dava na física da USP, eu dava um curso que nós chamávamos de Física Zero. Não era nem Física 1, era Física Zero, para ajudar aqueles alunos que entraram com muita deficiência, né? Então, durante os anos, eu não só dava aula, mas procurava ajudá-los a suprir suas deficiências, que são deficiências que não são iguais entre diferentes alunos. Alguns tiveram deficiência de um lado, do outro, porque vamos ser honestos a nós mesmos. No ensino médio, às vezes, nós não queríamos estudar, e às vezes os professores eram muito ruins, né? Era muito difícil. Daí eu aqui, por exemplo, moro em São José dos Campos, muito próximo daqui, eu tenho um pequeno sítio, o filho de um rapaz que trabalha no sítio, eu tive que ajudá-lo. Ele, numa escola pública do estado de São Paulo, ele passou 6 meses sem um professor de física. Então, essas deficiências vão ter que ser sanadas. É muito difícil prosseguir na carreira de física sem sanar essa deficiência. Isso eu coloco a principal diferença da física para a engenharia. Porque na engenharia, a pessoa, depois de passar os 2 primeiros anos, talvez até a metade, ou quase final do 3º ano, por aí, ele tem as carreiras básicas que são bem mais difíceis. A partir daí, ele começa a ter as disciplinas mais práticas, né? Algumas são difíceis, outras não, mas vai se especializando. Então, de uma certa forma, aquela dificuldade de ensino muito profundo vai se diluindo aos poucos na formação dos engenheiros. Na física, não. Na física, eu lamento dizer, mas a dificuldade é sempre crescente. Até o 4º ano, as matérias são cada vez mais exigentes, né? Então, é necessário sanar as deficiências tão logo quanto possível no primeiro ano. Lá na UFMG, a gente tem uma matéria parecida com essa de Física Zero, só que ela é voltada para matemática. Uhum. E a gente chama de matemática básica, mas é bem para suprir mesmo essas deficiências, que às vezes o pessoal, alguns alunos, porque cada um, igual o senhor falou, cada um vai ter alguma dificuldade diferente. E aí tem uma conversa muito próxima, assim, entre a professora que é a Kétia, a professora com os alunos para poder auxiliar nesse início do trabalho. E no meu caso, eu tive muita sorte, porque os meus professores de física foram muito bons durante toda
parece que tinha alguma coisa falando assim, ó, você vai fazer física. Porque meus professores de física foram muito bons. Desde do ensino de ciências básicos, de ensino de ciência básica que eu tive no fundamental, que a gente faz no finalzinho do fundamental. Eu tinha uma professora de ciência que eu lembro dela até hoje, até o ensino médio. Eu tive professores de física que incentivavam a gente a fazer Olimpíadas, e durante o ensino médio e fundamental eu tive uma sorte mesmo, de ter bons professores de física. Eu acabei começando. Fostes premiado, porque isso é muito raro, todos nós sabemos. Professor, a gente queria agradecer novamente a sua presença. Eu gostaria de perguntar alguma outra coisa, uma última coisa. Acerca da divulgação científica, você falou que o pessoal tem migrado para as redes sociais, para o YouTube. Você tem assistido, ou você conhece algum pesquisador que tem feito um trabalho notório no YouTube, e você tem nutrido uma admiração pelo trabalho, mesmo sendo jovem? Olha, não tem nenhum especial. Eu vi alguns, sabe? Inclusive no exterior, mas não tem nenhum especial, não. Inclusive vi até do Marcelo Gleisi, mas tudo bem. Bom, como eu disse, eu não sou muito chegado às vezes. Algum livro para indicar de física, então? Desculpe, eu não entendi a pergunta. O senhor tem, então, portanto, um livro para indicar de física? Para algum garoto que esteja nos ouvindo, alguma garota, um livro que você indique aos seus novos alunos para dar aquele prazer em amar a física de fato? Bom, os livros, vamos colocar, eu entendo livros de divulgação científica, né? Primeiro, os livros do Marcelo Gleisi são muito bons, né? Os livros A Dança do Universo é muito bom, é um livro que eu tenho até passei para os meus netos lerem, é um livro excelente. Também o livro de Stephen Hawking também, Universo de uma Casca de Nós, é muito bom, né? Porque todos esses livros de divulgação científica, Randall, eles não precisam de ser compreendidos profundamente, né? Mas eles têm que despertar a curiosidade. Então, esses livros, eu sempre recomendo esses livros. Eu, por exemplo, li, mas hoje em dia não acho que não é mais disponível, mas eu gostei demais, que me fez me convencer para a física, o livro do George Gamow, que era muito bom, né? Mas até eu acho que nem se vende mais hoje em dia. Eu queria falar que curiosamente, meu excelentíssimo professor Villani, meu professor de física experimental do colégio técnico, ele pegou o livro da biblioteca, um livro antigo do George Gamow, e falou: Randall, você é um bom estudante de física, por favor, nas suas férias, leia esse livro. E é incrível quando ele fala, por exemplo, nossa, tem tantos momentos dele, mas quando ele fala da relatividade, o primeiro contato que eu tive no primeiro ano do ensino médio, 15 anos, quando ele fala da relatividade geral, o demônio de Maxwell, aquilo foi tão gostoso para mim. Fala muito bem. Logo isso deu certo. Eu acho que esse livro certo, porque logo foi reeditado. Eu acho que não foi reeditado o livro ainda. Não foi, infelizmente. Porque logo depois, professor, eu fiquei tão apaixonado com física e eu vivia dentro dos laboratórios. Eu enchi o pessoal do Instituto de Matemática para desenvolver modelos matemáticos que explicassem as minhas hipóteses do laboratório. E o professor ficava doidinho. Em um determinado momento, eu falei: eu quero tentar uma Olimpíada. E a gente tentou. Eu, junto com um outro Tesla Coil, a International Youth Physics Tournament, que no Brasil chama de YPT, que é uma Olimpíada super legal de física prática, não sei se o senhor conhece, não conheço. Que dá 15 problemas para você. São 15 problemas elaborados por professores ao redor do mundo, e você tem que dar uma explicação para aqueles problemas, uma explicação prática. Você não é uma prova que você faz. Você manda um relatório para a comissão da Olimpíada, praticamente um trabalho de conclusão de curso, falando qual é a prática você elaborou e quais foram os resultados que você tem. E aquilo para o ensino médio é algo excepcional. Então, os ouvintes que estejam no ensino médio pesquisam YPT e tentem fazer ano que vem. Eu posso até citar sobre ela, porque na época o outro membro do Tesla Coil, que é o João e o Randall, que eles estavam aplicando para essa Olimpíada,
eu fui lá no Coltec, do UFMG, o Colégio Técnico, fui lá para ver, né, será que eu consigo ajudar eles em algo? Nossa, eram uns problemas difíceis, eu assim, nossa, se eu que tô na graduação aqui não tô conseguindo, esse menino que tá no ensino médio, será que vai? Mas é aquilo, né, tenta trabalhar com a nossa cabeça, às vezes quebra muito esse padrão de exercício que a gente faz. Tá bom, então é uma boa... Lucas, tem uma pergunta final? Opa, professor. Tava com o microfone desligado. Minhas perguntas acabaram já. Professor Ricardo, achei o nome do livro, As Aventuras do Sr. Tom. Isso é muito... Foi esse livro que eu li Foi esse que eu li. Eduardo, você quer finalizar? Então, como sempre, né, eu puxo aqui finalizando, né, então, esse livro é muito bom, estou usando ele em uma disciplina, eu e o Lucas, que a disciplina chama Fundamentos de Relatividade. A gente vê como é que é didático ali, a divulgação científica antiga, você vê que o pessoal já sabia fazer divulgação antigamente, né, muito boa, e, assim, eu gostaria de agradecer muito ao Ricardo por ter vindo. Você não sabe como é que é importante para a gente poder conversar com o senhor, que você é uma inspiração para a gente. Muito obrigado. E caso vocês... Foi o meu presente de Natal. Foi um presente de Natal. Justamente. E agora, falar sobre as redes do podcast. Quem quiser seguir a gente no Instagram, no Twitter e Facebook, @TeslaCoicast. E vocês podem mandar mensagem lá pra gente sempre responde tudo. Você gostaria de deixar uma frase final, Ricardo? Para os ouvintes? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário que eu não fiz ainda. Vocês são privilegiados de estar numa universidade, um dos melhores institutos de física do país, né? Com pesquisa não só em física fundamental, mas também com muitas coisas aplicadas, que deve ser um orgulho para o país ter um instituto de física como tem a UFMG, né? E a frase que eu queria deixar final para todos é que realmente nós estamos passando por uma tribulação enorme que nos está afetando muito, né? Mas todos aqueles que estejam interesse em desenvolver sua carreira científica, ou mesmo a colocar seu conhecimento a serviço da sociedade, sejam resilientes, continuem trabalhando, acreditem, né? No passado já tivemos situação aqui, mesmo aqui no Brasil, durante o governo militar, mesmo no mundo todo. Um dos melhores colegas que eu tive, um holandês que eu trabalhei com ele se formou sofrendo a questão da guerra na Europa. Então, nós tivemos situações muito difíceis no passado. Mas tenhamos esperança que tudo vai melhorar, não desistam e permaneçam firmes na aquisição do conhecimento científico e no seu emprego em benefício da sociedade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor. Tenha uma ótima noite, um ótimo jantar. E a qualquer momento que o senhor quiser falar com a juventude novamente, o Tesla Coil está de portas abertas. Então, obrigado, professor Galvão. Muito obrigado mesmo. Obrigado, tchau a vocês.